Segunda semana de formação dos professores da Rede Estadual de Educação, Estado de Goiás. Olá, professores! Sou a professora Joanede, faço parte da equipe de língua portuguesa da Gerência de Formação Central da Secretaria de Estado da Educação de Goiás. O objetivo deste encontro é auxiliar na organização e execução das atividades para a oficina de ampliação das discussões sobre avaliação diagnóstica, currículo de referência do Estado de Goiás e cadernos educacionais, utilizando a metodologia das atividades sequenciadas, tomando como referência o estudo dos gêneros para o desenvolvimento de competências e habilidades. Pretende-se nesta pauta fazer o diálogo entre avaliação diagnóstica, currículo de referência e os cadernos educacionais. Para tanto, usaremos o caderno educacional do 9º ano para estabelecer uma inter-relação com o currículo de referência e avaliação diagnóstica. Nossa formação terá uma carga horária de 40 horas, sendo 16 horas presenciais e 24 horas à distância. A nossa pauta será o caderno educacional do 3º bimestre 9º ano. Público-alvo: professores do 9º ano. Na modalidade à distância, às 24 horas, o professor deverá aplicar as estratégias, métodos e técnicas discutidos durante o encontro presencial em sala de aula, planejar ações, estratégias para o PIA, Programa de Intensificação de Aprendizagem, dezembro de 2013, tendo como base o currículo referência do 3º e 4º bimestres. Planejar atividades que contemplam as expectativas de escritores da 2ª e 3ª avaliação diagnóstica com rendimento abaixo de 50%. Bem como planejar ações para o fortalecimento da Prova Brasil SAEB. Na modalidade presencial, teremos 16 horas, iniciando-se no dia 1º de agosto de 2013. No período da manhã, faremos abertura, sensibilização, e posteriormente a apresentação do currículo referência do 9º ano. Apresentar a matriz de referência da Prova Brasil SAEB, analisar os resultados da 2ª avaliação diagnóstica de escritores com pior desempenho e apresentar a apresentação do caderno educacional. Daremos início, então, retomando algumas discussões já feitas. Primeira discussão, retomaremos o currículo referência. Qual é a concepção do currículo referência do Estado de Goiás? Leva em conta as concepções de ensino e aprendizagem da área e apresenta objetivos, conteúdos, metodologias e processos de avaliação. Faremos agora uma reflexão sobre a concepção de área. Para tanto, faremos alguns questionamentos. Por que estudar língua portuguesa? Qual o papel do ensino da língua portuguesa? O que é importante estudar nesse componente curricular? Essas questões nos levarão a construir um concepção de língua portuguesa. A língua é vista de forma indissociável da sociedade em suas relações históricas, políticas, culturais
e sociais, já que é um sistema partilhado pelos membros de uma comunidade que a utilizam como forma de interação por meio de diferentes gêneros do discurso. É pela linguagem que o homem se constitui sujeito. Bem, o papel da disciplina língua portuguesa é a construção da cidadania, é possibilitar o desenvolvimento das ações de compreensão e produção de linguagem em diferentes situações de interação, o engajamento discursivo do aluno e também a interação social entre os indivíduos por meio do discurso. O que ensinar em língua portuguesa? A língua falada e escrita é o objetivo prioritário de estudo de língua portuguesa. É por meio da linguagem que interagimos nas diferentes e inúmeras situações comunicativas, seja para escrever, ler, afirmar, questionar, argumentar, refutar, redizer, ressignificar, contar, recontar, emocionar, divertir. O currículo referência de língua portuguesa do ensino fundamental e médio apresenta a seguinte estrutura: ano, bimestre, expectativas de aprendizagem, eixo temático e conteúdo. No currículo de língua portuguesa, as expectativas de aprendizagem consideram as 4 práticas linguísticas denominadas eixos: prática de oralidade, prática de leitura, prática de escrita e prática de análise da língua. Vejamos assim a organização do currículo do 9º ano. Na prática de oralidade, temos as expectativas correspondentes. O que se espera alcançar? O que se deseja? Dialogar e discutir sobre as intencionalidades implícitas no texto jornalístico em estudo. Note que aqui não é uma proposta de leitura apenas, é uma proposta de dialogar sobre as intencionalidades implícitas nos textos jornalísticos. Bom, dialogar sobre os recursos da linguagem verbal e não verbal utilizada nos sinais de trânsito. A apresentação de sinais de trânsitos permite que o aluno identifique a importância da linguagem não verbal relacionada, entrelaçada à linguagem verbal para construir a leitura. Debate, discussão sobre os diferentes temas relacionados à educação para o trânsito. Note que nessa expectativa eu estou dialogando com a expectativa anterior, em que primeiro reconhece-se os recursos utilizados no gênero sinais de trânsito e agora complementaremos esse gênero aprimorando a nossa capacidade crítica de análise a partir de campanhas publicitárias relacionadas à educação para o trânsito. Outra expectativa é apresentar oralmente artigos de opinião publicados em jornais, revistas, internet. É importante que neste momento o professor proponha ao aluno
o contato com esse gênero, o primeiro contato, a leitura, a percepção do gênero e, posteriormente, avançando, debater questões polêmicas locais que geram discussões na comunidade. Sabemos que o gênero artigo de opinião exige uma estrutura em que a situação polêmica seja apresentada. Portanto, o aluno precisa reconhecer o que é uma questão polêmica. Discutir sobre a existência de preconceitos com relação à sexualidade, à mulher, ao negro, ao índio, ao pobre, à criança, ao velho, nos gêneros em estudo. Na prática de leitura, é importante observar as expectativas como ler artigos de opinião e sinais de trânsito, utilizando diferentes estratégias de leitura como mecanismo de interpretação de texto, formulação de hipóteses, antecipação e inferências, verificação de hipóteses, seleção e checagem, ler, comparar e associar os gêneros em estudo, observando forma, conteúdo, estilo e função social. É interessante perceber que os conteúdos contemplados para o 9º ano, nesse 3º bimestre, como mostra o quadro, é o gênero, artigo de opinião, sinais de trânsito. Então, as expectativas de aprendizagem estão voltadas para o desenvolvimento do conteúdo previsto. São gêneros, artigo de opinião e sinais de trânsito. Bem, na prática de escrita, nós vamos produzir artigos de opinião e sinais de trânsito, observando os elementos constitutivos dos gêneros em estudo, forma, estilo e conteúdo, em função das condições de produção. Na prática de análise da língua, considerando os gêneros, conteúdos, artigo de opinião e sinais de trânsito, nós vamos refletir sobre a variação linguística nos gêneros em estudo. Como é que a língua se comporta dentro de um artigo de opinião? Quais as variedades linguísticas possíveis de serem utilizadas num artigo? E nos sinais de trânsito, há uma variedade? Refletir sobre o uso da pontuação nos gêneros em estudo. Refletir sobre os elementos verbais e não verbais dos gêneros em estudo. Refletir sobre o emprego do imperativo nos sinais de trânsito. As placas estão elaboradas a partir do uso da forma verbal no imperativo para atingir de imediato o interlocutor dessa mensagem. Refletir sobre a ortografia nos gêneros em estudo. Refletir sobre o emprego dos acentos gráficos e da crase no gênero em estudo. Refletir sobre o emprego das preposições, conjunções, pronomes relativos nos gêneros em estudo. Refletir sobre a estruturação da frase, da oração e do período e de seu emprego no gênero, artigo de opinião e sinais de trânsito. Refletir sobre o tom de convencimento do artigo de opinião e a utilização de diferentes argumentos. Reescrever os textos produzidos. Assim apresentamos, então, essa proposta de análise do currículo. Assim, no currículo referência de língua portuguesa, as práticas linguísticas, eixos, não podem ser trabalhadas de forma fragmentada, uma vez que elas se interrelacionam. O
que é a matriz de referência? É um documento que dispõe sobre eixos, temas e descritores definidos para elaborar provas como Provinha Brasil, Prova Brasil, Enem. A matriz de referência de língua portuguesa, SAEB, 9º ano, nela encontramos procedimentos de leitura. No procedimento de leitura, nós temos descritores, o D1. Bom, dentro desse primeiro tópico, então, procedimentos de leitura, o descritor 1, ele representa localizar informações explícitas em um texto. O D3, o descritor 3, é inferir o sentido de uma palavra ou expressão. O descritor 4 é inferir uma informação implícita em um texto. E o descritor 6, identificar o tema de um texto. E, por fim, o descritor 14, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. No tópico 2, implicações do suporte do gênero e ou do enunciador na compreensão do texto, temos o descritor 5, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, fotos. E o D12, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. No tópico 3, relação entre textos, nós temos o descritor 20, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Temos também o D21, reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. No tópico 4, coerência e coesão no processamento do texto, temos o descritor 2, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. O D7, identificar a tese de um texto. D8, estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. O D9, diferenciar as partes principais das secundárias de um texto. O D10, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. O D11, estabelecer relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. D15, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. No quinto tópico, temos relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. O descritor 16, identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. O descritor 17, reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. O descritor 18 é para reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. E, por fim, o descritor 19, que é reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos. Por fim, o último tópico
variação linguística, que apresenta o descritor 13, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Bem, agora é hora de observar e refletir, e a partir de observações e reflexões, criar estratégias para solucionar algumas dificuldades detectadas através da avaliação diagnóstica. Então, aqui apresentamos o gráfico de língua portuguesa do 9º ano, o gráfico de desempenho, o resultado das avaliações diagnósticas. Faremos, então, a análise do gráfico de resultado da 2ª avaliação diagnóstica do 9º ano. Para tanto, selecionamos um gráfico de uma SRE. Neste gráfico, a linha vermelha, ela representa o ponto crítico. O que está abaixo da linha considera-se preocupante. Faremos a análise de 3 descritores com pior desempenho, lembrando que a prova foi elaborada a partir do currículo de referência do 1º bimestre, editorial, 29/1/2003, Teatro de Absurdos. Os absurdos que provocaram a tragédia acontecida na cidade gaúcha de Santa Maria fizeram parte também das repercussões mundiais desse doloroso sinistro, que custou a vida de tantas pessoas, a maioria jovens. Eles morreram em decorrência de uma sucessão de erros por parte da casa noturna. Não havia saídas de emergência, a única porta era estreita. O material que revestia o teto da boate era extremamente inflamável e a documentação não estava em dia. Há boates em todo o Brasil com alvarás vencidos. O próprio Corpo de Bombeiros admite que isso pode ocorrer, inclusive em Goiânia, já que a fiscalização não é rotineira, mas feita apenas depois de denúncia ou solicitação. A legislação é rigorosa ao exigir o cumprimento de uma série de normas que garantem a segurança dos frequentadores de casas noturnas, mas de nada vale a lei se ela não for fiscalizada e se sua desobediência não for punida. Impunes, os infratores se sentirão livres para desrespeitar as normas a qualquer momento, em favor da economia de gastos e maior lucratividade. Essa é a armadilha que se impõe contra a segurança. Não se pode tolerar mais que medidas só sejam tomadas depois de tragédias que deixam um rastro eterno de sofrimento. Essa lição dolorosa, deixada pela tragédia de Santa Maria, poderia ter sido evitada com responsabilidade e fiscalização. Item 5 da prova. O principal argumento utilizado para defender a tese apresentada é: eles morreram em decorrência de uma sucessão de erros por parte da casa noturna. Olha, principal argumento. Letra B. A fiscalização não é rotineira, mas feita apenas depois de denúncia ou solicitação. Letra C. De nada vale a lei
se ela não for fiscalizada e se sua desobediência não for punida. Portanto, o gabarito que o aluno deveria ter reconhecido como correto é a letra C. De nada vale a lei. Esse é o argumento que defende a tese apresentada no editorial. Letra D. Impunes, os infratores se sentirão livres para desrespeitar as normas a qualquer momento. É importante que o professor leve as questões para a sala de aula e que ele possa mostrar para o aluno que na construção de um item, nós temos apenas um gabarito. Os outros são chamados destratores, estão presentes no texto, mas não atendem ao comando do item. Estabelecer o descritor, então, dessa questão, o que se avaliou, que habilidade que foi avaliada nessa questão. Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Expor uma tese naturalmente exige a apresentação de argumentos que a fundamentem, ou seja, os argumentos apresentados funcionam como razões ou como fundamentos de que a tese defendida tem sentido e consistência. A expectativa de aprendizagem dentro desse descritor é refletir sobre o editorial e seus elementos constitutivos. Bem, para desenvolver essa habilidade, convido vocês a ir comigo até a aula 4, no caderno educacional do 9º ano, 3º bimestre. Lá encontraremos desenvolver a capacidade de participar de debates sobre assuntos controversos e de formar opinião sobre eles, que geram discussões na comunidade escolar local e nacional. Dialogar sobre o tom de convencimento do artigo de opinião. Sabemos que na aula 4, a proposta é desenvolver no aluno a habilidade de se apropriar dos recursos utilizados em textos dissertativos. Aqui, nesta atividade, nós estamos dialogando avaliação diagnóstica, currículo de referência e caderno educacional. Na aula 5, também podemos utilizá-la para desenvolvimento dessa habilidade. Refletir sobre o uso dos argumentos e dos elementos articuladores responsáveis pela coesão e, consequentemente, pela coerência. Na aula 6, reconhecer bons argumentos. Reconhecer a importância da argumentação para a defesa da tese. Agora, vamos retomar as atividades propostas no caderno educacional que remetem aos descritores com um desempenho baixo. Na aula 5, nós vamos observar que a partir da leitura cuidadosa do texto, identifique a questão polêmica. As expressões politicamente corretas são uma maneira de esconder ou amenizar o preconceito contra os excluídos e injustiçados. Aqui, além de propor o reconhecimento no texto, o professor também poderá trazer para a sala de aula outros textos para que ele reconheça. Que tal aqui usar jornais, periódicos, os textos podem ser projetados, caso a sua escola tenha esse recurso, ou então copiados. Aqui também propomos a
posição do autor. O autor ele se posiciona contra, a favor? Bem, aqui o autor se posiciona contrário a essas frases e a forma como os deficientes são tratados. Para ele, os deficientes físicos continuam sem acesso, sem respeito e sem poder exercer plenamente sua cidadania. Nesse momento, é importante que o aluno localize essa informação no texto apresentado. E aqui nós vamos trabalhar os argumentos utilizados no texto suporte desta aula. O autor utiliza argumentos convincentes para defender o seu ponto de vista. Dentre eles está o argumento de exemplificação. Aqui, professor, você poderá aproveitar essa aula para trabalhar as diversas formas de argumentação, exemplificação, autoridade, enfim, são tantos argumentos, tipos de argumento, que você poderá aqui aproveitar para trabalhar. Argumento de citação, enfim. Bom, o argumento então que ele utiliza é o de, nesta aula, neste texto, o autor utiliza então o argumento da exemplificação, pois ele relata um fato ocorrido com o irmão dele. Tem um irmão cadeirante que anda de cadeira de roda, um paraplégico. Bom, utiliza argumentos de prova também, como podemos ver no exemplo. Os prédios não dão acessibilidade, os taxistas fazem cara feia e não param, os ônibus não estão adaptados e as pessoas, em vez de tratarem o deficiente físico como um cidadão, acabam classificando como coitadinhos ou os rodeando de uma pena irritante, entre outros. Bem, professor, aqui, como eu já disse, você poderá enriquecer a sua aula apresentando a diversidade de tipos de argumentos. Na aula 6, nós temos: qual é a questão polêmica? Perceba, professor, que novamente estamos aqui convidando o aluno a refletir e também a identificar a questão polêmica. A redução da maioridade penal é ou não a solução para impedir os crimes praticados por jovens? A identificação da questão polêmica é sim uma construção do gênero dessa tipologia. Qual é a posição do autor a respeito dessa polêmica? Vimos na aula 5 uma posição. Agora, a aula 6 diz que a posição é contra a redução da maioridade. E os argumentos que utiliza para justificar a posição, ele diz que medidas repressivas dão a falsa sensação de que algo está sendo feito, que em nenhum lugar do mundo houve experiência positiva de adolescentes e adultos confinados no mesmo sistema penal e que nosso sistema penal, como está, não melhora as pessoas. Bem, professor, aqui você também poderá ampliar, reforçando, como foi dito na aula 5, a diversidade de argumento que o aluno poderá conhecer e, na hora da prática de escrita, apropriar-se deles para escrever o seu texto. Bem, na prática de escrita, um desafio. Nós vamos propor aqui ao estudante que é hora de escrever.
Com base no estudo feito sobre o gênero, então, é hora de criar o seu primeiro artigo de opinião, considerando a questão polêmica, que é: a pena de morte é solução para a criminalidade? Escreva um artigo utilizando os vários tipos de argumentos para defender seu ponto de vista. Procure ser coerente e articular bem as ideias, fazendo bom uso dos elementos de coesão. Mãos à obra. Aqui, professor, é importante retomar com os alunos a estrutura do gênero em estudo, artigo de opinião. Relembrar as várias formas de argumentar para garantir o sucesso na produção. Agora, vamos analisar um outro item presente na prova, na avaliação diagnóstica, de resultado abaixo de 50%. Em qual das alternativas abaixo está expressa uma opinião? Isso está no item 6 da avaliação diagnóstica do 9º ano. Em qual das alternativas abaixo está expressa uma opinião? Há boates em todo o Brasil com alvarás vencidos. Bem, isso é um fato, isso não é opinião. Eles morreram em decorrência de uma sucessão de erros. Também fato. O próprio Corpo de Bombeiros admite que isso pode ocorrer. Um fato, uma constatação. Impunes, os infratores se sentirão livres para desrespeitar as normas. Nós observamos a evidência da opinião. Então, esse item tem como descritor distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Então, é o descritor 14. Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno identificar uma opinião sobre um fato apresentado. É importante que ele tenha uma visão global do texto e do que está sendo solicitado no enunciado do item. As expectativas de aprendizagem são discutir ideias, temas e opiniões para a elaboração de editoriais. Na aula 4 do caderno educacional do 9º ano, 3º bimestre, encontramos lá: desenvolver a capacidade de participar de debates sobre assuntos controversos e de formar opinião sobre eles, que geram discussões na comunidade escolar, local e nacional, perfeitamente relacionado com o item em questão. Na aula 9, encontramos ler o artigo com criticidade e posicionamento frente à questão polêmica. Aqui apresentamos uma tira de Quino, que aplicou um soco no goleiro diante da indiferença do árbitro, que não marcou a falta. Como alguém pode ficar impassível diante disso? É cada vez maior o número de crianças abandonadas e desnutridas. É bom ver que você se preocupa com uma coisa tão importante. Papai, todo mundo devia ser como você. Item 8. O humor da tirinha está na vergonha do pai, indignação do pai, surpresa da menina ou interpretação da menina. Com certeza, o humor da tirinha está na interpretação da menina. Então, como vimos, o humor da tirinha está na interpretação da menina. Bem, esse item ele foi elaborado com base no descritor 16.
Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Essa habilidade é avaliada por meio de textos verbais e não verbais sobre temas atuais, com espaço para várias possibilidades de leitura, como os textos publicitários, as charges, os textos de humor ou as letras de músicas, levando o aluno a perceber o sentido irônico ou humorístico do texto, que pode estar representado tanto por uma expressão verbal inusitada, quanto por uma expressão corporal da personagem. A expectativa de aprendizagem é reconhecer efeitos de sentido e humor presentes nos gêneros textuais. Bem, aqui nós queremos alertar para a seguinte questão. Em diversas aulas, você vai encontrar expectativas de aprendizagem que estão dialogando, ou melhor, estão preparando o aluno para o desenvolvimento das habilidades que foram exigidas nos itens analisados, como, por exemplo, ler artigo de opinião, poemas, sinais de trânsito, utilizando diferentes estratégias de leitura como mecanismos de interpretação de textos, formulação de hipóteses, antecipação e inferência, verificação de hipóteses, seleção e checagem, refletir sobre a linguagem figurada empregada em poemas, sinais de trânsito, tiras, charges, enfim. Perceber a intencionalidade implícita nos textos sobre os sinais de trânsito. E nós podemos encontrar essas expectativas em aulas diversas aqui no caderno educacional, 9º ano, 3º bimestre. Bem, agora faremos um trabalho em grupo. Nós vamos agora, em grupo, relacionar os descritores Prova Brasil Saeb com as aulas do caderno. A metodologia que nós utilizaremos para esse trabalho é analisar as aulas do caderno, as expectativas de aprendizagem e relacioná-las com possíveis descritores. Bem, apresentaremos aqui uma aula. Aula 17. Nós vamos então observar que na aula 17, como expectativa de aprendizagem desta aula, encontramos ler poemas utilizando diferentes estratégias de leitura como mecanismos de interpretação de texto, formulação de hipóteses, antecipação e inferência, verificação de hipóteses, seleção e checagem e reflexão sobre recursos de estilo no texto poético. O nosso tema, o tema dessa aula 17, poema, Autopsicografia, Fernando Pessoa. Bem, analisando a aula 17 do caderno do 9º ano, 3º bimestre, encontramos ali, para o desenvolvimento dessas habilidades, os descritores 1, 4, 6, 18 e 13. A partir então desta aula, podemos elaborar com segurança os descritores aqui relacionados. O descritor 1 é localizar informações explícitas em um texto. Então, na proposta da aula 17, o poema, nós podemos localizar nele informações explícitas no poema proposto. Podemos também fazer a inferência de uma informação implícita no poema, assim como identificar o tema do texto em estudo. E também reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. E ainda
identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Bem, quando falamos em descritor 1, as expectativas de aprendizagem são habilidade que pode ser então avaliada por esse descritor, relaciona-se à localização pelo aluno de uma informação solicitada, que pode estar expressa literalmente no texto ou pode vir manifestada por meio de uma paráfrase, isto é, dizer de outra maneira o que se leu. No descritor 4, por meio dele, pode-se avaliar a habilidade de o aluno reconhecer uma ideia implícita no texto, seja por meio da identificação de sentimentos que dominam as ações externas dos personagens em um nível básico, seja com base na identificação do gênero textual e na transposição do que seja real para o imaginário. No descritor 6, avalia-se a habilidade de o aluno reconhecer o assunto principal do texto, ou seja, a identificação do que trata o texto. No D18, pode-se avaliar a habilidade do aluno em reconhecer a alteração de significado decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão, dependendo da intenção do autor, a qual pode assumir sentidos diferentes do seu sentido literal. O aluno é solicitado a perceber os efeitos de sentido que o autor quis imprimir ao texto a partir da escolha de uma linguagem figurada ou da ordem das palavras do vocabulário, entre outros. No descritor 13, pode-se avaliar a habilidade de o aluno identificar quem fala no texto e a quem ele se destina, essencialmente por meio da presença de marcas linguísticas, o tipo de vocabulário, o assunto, evidenciando também a importância do domínio das variações linguísticas que estão presentes na nossa sociedade. Agora é momento de socializar. Cada grupo vai expor o que conseguiu realizar. Bem, o trabalho da manhã foi produtivo, isso é excelente. Agora, nós vamos propor a análise do currículo, referência e o caderno educacional, tendo como foco o título da aula, expectativas de aprendizagem, habilidades, procedimentos, conteúdo da expectativa e pré-requisitos. Bem, o trabalho em grupo agora é um trabalho que tem o objetivo de fazer essa análise, o currículo e o caderno educacional. Esse trabalho também será em grupo. Nós vamos agora propor a formação de grupos e cada grupo fará a análise de um gênero trabalhado no caderno. Então, nós vamos analisar e preencher a tabela e, posteriormente, socializar os resultados. É importante, então, que cada grupo, antes de começar o trabalho, identifique a forma proposta. Então, vamos. Aula. Nós vamos, então, aqui colocar ampliação dos conhecimentos sobre o gênero poema, recursos de estilo. Então, nós estamos na aula em que se propõe a ampliação dos conhecimentos sobre o gênero poema, recursos de estilo. Quais são as expectativas de aprendizagem levantadas para essa aula? Refletir sobre recursos de estilo no texto poético. Agora, quais as habilidades
que se pretende desenvolver nesta aula? Refletir e compreender. E os procedimentos utilizados? Quais são? Que caminho nós vamos percorrer para atingir essa habilidade, para desenvolver no aluno a habilidade de refletir e compreender? Então, nós vamos usar como procedimento ler e declamar poemas, refletir sobre os recursos linguísticos empregados na construção do texto poético. O conteúdo da expectativa é figuras de linguagem. E quais são os pré-requisitos para que nós consigamos desenvolver essa aula, essa habilidade pretendida? Quais são os pré-requisitos? O que o aluno precisa ter construído anteriormente? Bem, formação de palavras. É necessário que ele tenha noção de formação de palavras, de elementos mórficos, de efeitos nessa formação de palavras. Linguagem denotativa e conotativa. Como estudar figuras de linguagem sem antes conhecer o sentido denotativo e conotativo das palavras? Também é necessário que o aluno tenha noções de rimas, de métrica, enfim. Se o seu aluno ainda não tem essas habilidades, esse conteúdo desenvolvido, é necessário, então, antes construí-los. Bem, após a realização do trabalho pelos grupos, é hora de socializar. É um momento muito rico. É um momento em que aqui todos colocam aquilo que produziram em grupo e que cada grupo conheça o produto, o resultado do outro. Também é momento das interferências. Aqui é um momento muito rico. Saiba aproveitá-lo. Bem, ontem nós desenvolvemos um trabalho produtivo em que todos puderam participar. Hoje nós vamos, em primeiro momento, apresentar a nossa pauta do dia. Trabalho em grupo, nós vamos fazer formas diferentes de apresentar o mesmo conteúdo. Esse trabalho, então, as maneiras diferentes de apresentar o mesmo conteúdo será um trabalho desenvolvido em grupo que cada um vai poder participar e contribuir para esse momento. Nós vamos fazer a exemplificação em primeiro momento, antes que os professores se reúnam em grupo. A metodologia do trabalho, nós vamos procurar outra forma de apresentar o conteúdo da aula, reelaborar a aula, tendo como referência a sua turma, e posteriormente faremos a socialização. Nós vamos colocar uma experiência exitosa e posteriormente a experiência do grupo. Cada grupo terá 10 minutos para a apresentação do resultado. É importante aqui entendermos que o caderno educacional, ele apresenta aulas propostas através de uma concepção de gêneros trazido pela matriz, pelo currículo de referência do Estado de Goiás. Mas é importante considerar que cada professor poderá planejar a partir da aula proposta a sua aula para adequar-se à realidade de cada sala de aula. Bom, agora vamos responder a este questionamento. Como posso trabalhar com o caderno educacional?
É importante nesse momento que cada um participe. Como posso trabalhar? Apenas abri-lo e executar as aulas ali propostas? É necessário planejar. É necessário considerar cada realidade em cada sala de aula. Bem, vamos exemplificar. Eu estou aqui na aula 12 do Caderno Educacional 9º ano, 3º bimestre. Lá eu tenho levantamento dos conhecimentos prévios, introdução aos estudos do gênero. O objetivo geral desta aula é diagnosticar os conhecimentos que os estudantes já possuem sobre o gênero poema, explorando as práticas de oralidade, leitura, escrita e análise da língua. Bem, nessa aula 12, eu tenho o que devo aprender. Valorizar a leitura literária como fonte de entretenimento e prazer. Antecipar o conteúdo das leituras com base em indícios como título do texto, forma, autor. Refletir sobre os elementos de coesão empregados nos poemas. Então, eu estou no caderno do 9º ano, na aula 12, 3º bimestre. Na prática de oralidade, nós temos como proposta, primeira orientação do professor que diz: professor, professora, procure fazer com que todos os alunos participem desta atividade. Peça-lhes que tentem se lembrar de algum poema ou de parte de um. Insista, principalmente com aqueles que dizem não gostar de poemas. Você poderá declamar um poema de sua preferência para incentivá-los a participar. Bem, esse é o momento de prática de oralidade. Então é importante que você tenha um roteiro para conduzir essa prática. Como, por exemplo, você costuma ler poemas? Consegue se lembrar de algum, mesmo que seja apenas uma parte dele? Que tal declamá-lo? Na sua opinião, que elemento do poema é mais importante? As rimas? O ritmo? A linguagem? Se você fosse escrever um poema, sobre que assunto escreveria? Bem, essa parte da oralidade, essa prática de oralidade, você faz um questionamento. E aí, vamos propor então a prática de leitura e análise linguística. A orientação do professor na aula 12 diz: professor, professora, apresente o poema aos estudantes, a partir do título e o que ele sugere. Pergunte-lhes também se já leram algum poema de José Paulo Paes. Em seguida, fale-lhes um pouco sobre este poeta, com base na breve biografia que se segue. Bem, mas esta é a apresentação que está no caderno 12 prevista, como aqui o nosso papel é adequar esta aula para a minha realidade. Eu vou fazer aqui uma exemplificação de como poderíamos inserir aqui a nossa contribuição. Por exemplo, após a prática de oralidade, após essas questões em que sugere a declamação de poemas, eu faria assim. Eu declamaria com os meus alunos um poema, o poema de Mário Quintana, que diz: a vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê,
Já terminou o ano. Quando se vê, não sabemos mais por onde andam nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria todos os meus amigos que já não sei onde e como estão e diria: vocês são extremamente importantes para mim. Seguraria o meu amor que está há muito à minha frente e diria: eu te amo. Dessa forma, eu digo: não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter alguém ao seu lado ou de fazer algo por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo, que infelizmente não voltará mais. Mário Quintana. Bem, dessa forma, nós então contribuímos para a motivação do aluno. Eu inseri na aula a declamação de um poema de Mário Quintana, que foi escolhido previamente, que foi planejado previamente para enriquecer essa aula e tornar um instrumento próximo da realidade a qual eu trabalho. Bom, retomando os trabalhos que fizemos no período da manhã, após a socialização, de todos os trabalhos feitos, de como enriquecer, de como colocar na aula a minha identidade, a realidade da minha turma, agora é momento de rever a matriz de referência Prova Brasil SAEB, analisar os itens, as questões, as diferenças entre questão e item, as exemplificações, metodologia do trabalho que nós vamos utilizar é um trabalho em grupo para a construção de itens aula a aula, que será dada a cada grupo 30 minutos. E a socialização posterior à construção será feita considerando um tempo de 10 minutos para cada grupo apresentar. Bem, é importante alguns esclarecimentos, algumas definições. Um item. O que é um item? Item é o nome dado para as questões que compõem a avaliação em larga escala, com uma diferença das propostas em sala de aula, pois o item avalia apenas uma única habilidade, aborda uma única dimensão do conhecimento. Os itens são elaborados para obter do aluno uma única resposta acerca da habilidade avaliada. A partir da análise das respostas dos alunos aos itens, pode-se calcular sua proficiência para aquela habilidade. O item é constituído por enunciado, suporte, comando e alternativas de respostas que podem ser distratores ou o gabarito. Analisando, aqui nós temos o suporte. Leia o texto abaixo. Então, o texto má de gestão constitui-se o suporte. Bem, a partir do suporte, aliás, antes do suporte, temos o enunciado. Leia o texto abaixo. Agora vem o comando. O comando é: o humor desse texto se estabelece em... Bom, se o gabarito está na alternativa, por exemplo, na alternativa C, nós teremos os demais como destratores. Quais são os demais? A, B e D.
Agora, se o gabarito estiver na alternativa, por exemplo, D, os demais A, B e C serão considerados destratores. Bem, analisando a questão, o texto suporte é má digestão. Um homem vai ao médico reclamando de fortes dores de estômago. O médico pergunta: o que é que você acha que pode ter causado este problema? O homem responde: acho que foi o meu almoço de ontem. O médico pergunta: o que você comeu? Ostras. E de que cor elas estavam quando você as abriu? Perguntou o médico. O homem olhou para o médico, assustado, e respondeu: era para abrir? Bem, o humor desse texto se estabelece em era para abrir, que está na alternativa D, que constitui o gabarito. Portanto, as alternativas A, B e C são os destratores. O médico pergunta consta do texto. Acho que foi o meu almoço de ontem também, está inclusive na linha 5. O que você comeu está na linha 7. No entanto, não constitui resposta para o comando. O humor desse texto se estabelece em era para abrir. Aliás, era para abrir? As recomendações para a elaboração de itens são importantes. Então, vamos considerar. Primeiro, escolha de um descritor. Eu quero, então, avaliar o quê? Tá certo? Então, escolha um descritor. Segundo, vamos agora construir o enunciado. Posteriormente, eu vou escolher o suporte. Então, eu escolhi primeiro um descritor para depois fazer a escolha do suporte. Se eu já escolhi um descritor e já estou de posse de um suporte, agora é hora de construir o comando para a resposta. Após a construção do comando, eu vou construir as alternativas que compõem o item. Construa o gabarito, resposta correta, e os distratores, respostas erradas, mas plausíveis, ou seja, que estão presentes no suporte. Bem, vamos analisar. A leitura desta tira pode ser proposta silenciosamente para o grupo de professores, ou então você poderá solicitar um professor para realizar a leitura dela. Enfim, a leitura. Mutum, sabia que hoje é meu aniversário? Parabéns, Creuzinha. Então, vamos para uma loja aqui perto que vou comprar o presente que você escolher lá, sem nem olhar o preço. Lojinha R$ 1,99. Tudo por R$ 1,99. Bem-vindos. O que lemos, tirinha, é o suporte. Observe o comando. O humor desse texto está no fato de um menino. Vamos agora às alternativas. Escolher uma lojinha com poucas opções. Humor. Olha, o humor está? Aí não está. No entanto, é pertinente ao suporte escolhido, mas não é o gabarito. Se não é um gabarito, ele constitui-se como um distrator. Levar a menina na loja em que tudo era barato? Com certeza. Lojinha de R$ 1,99, tudo é bem baratinho. Bem, item C. Mandar a menina escolher o presente que ela quisesse? Isso não constitui o humor da tira, mas está presente nesse suporte. Querer gastar dinheiro para impressionar a menina?
também está presente, mas não é o que constitui o gabarito. O humor da tira é levar a menina na loja em que tudo era barato. Aliás, bem baratinho. Então, o que é? Antes de escolher o suporte, qual foi o meu primeiro passo? Escolher o descritor. Que descritor eu escolhi? Descritor 16. Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. A partir então da escolha do descritor 16, selecionei o suporte. Depois da seleção do suporte, elaborei o comando e posterior as alternativas com um único gabarito e 3 distratores. Bem, agora é hora de produzir. Nós vamos propor um outro trabalho em grupo. Esse trabalho tem como objetivo construir itens aula a aula. Então, nós vamos agora, em grupo, abrir o caderno do 9º ano, 3º bimestre, e a partir de cada aula proposta, nós vamos criar um item. Não se esqueçam, antes de criar um item, o primeiro passo é definir o descritor. Segundo passo, escolher o suporte. Terceiro, elaborar o comando. E, por fim, as alternativas, sendo um único gabarito e 3 distratores. Lembrando que cada grupo irá trabalhar com um gênero e o suporte você vai escolher a partir dos textos propostos no caderno educacional para a criação de um item, melhor, elaboração de um item. Bem, após a construção dos itens, nós teremos 10 minutos para que cada grupo socialize os descritores, aliás, os itens que foram elaborados, e a partir daí, cada grupo fará as observações necessárias. Bem, esperamos que o nosso diálogo tenha sido rico na construção da inter-relação entre avaliação diagnóstica, currículo de referência do Estado de Goiás e caderno educacional. Obrigada, sucesso e boas aulas!